3 de julho. Na véspera de São Pedro, ouvi tocar os sinos. Poucos minutos depois, passei pela Igreja do Carmo, catedral provisória. Ouvi o cantochão e orquestra. Entrei. Quase ninguém. Ao fundo, os ilustríssimos prebentados em suas cadeiras e bancos, vestidos daquele roxo dos cônegos e monsenhores, tão meu conhecido. Cantavam louvores a São Pedro. Deixei-me estar ali alguns minutos escutando e dando graças ao príncipe dos apóstolos, por não haver na Igreja do Carmo um carillão. Explico. Eu fui criado com sinos, com estes pobres sinos das nossas igrejas. Quando um dia li o capítulo dos sinos em Chateaubriand, tocaram-me tanto as palavras daquele grande espírito que me senti, desculpem a expressão, um Chateaubriand desencarnado e reencarnado. Assim se diz na Igreja Espírita. Ter desencarnado quer dizer tirado o espírito da carne e reencarnado quer dizer metido outra vez na carne. A lei é esta: nascer, morrer, tornar a nascer e renascer, ainda progredir sempre. Convém notar que a desencarnação não se opera como nas outras religiões, em que a alma sai toda de uma vez. No Espiritismo, há ainda um esforço humano, uma cerimônia, para ajudar a sair o resto. Não se morre ali com essa facilidade ordinária, que nem merece o nome de morte. Ninguém ignora que há casos de inumações de pessoas meio vivas. A regra espírita, porém, de auxiliar por palavras, gestos e pensamentos a desencarnação, impede que um sopro de alma fique metido no invólucro mortal. Posso afirmar o que aí fica, porque sei. Só o que eu não sei é que se os sacerdotes espíritas são como os brahmanes, seus avós, os brahmanes, não, o melhor é dizer isso por linguagem clássica. Aqui está como se exprime um velho autor. Tanto que um dos pensamentos, porque os brahmanes têm tamanho respeito às acas, é por haverem que no corpo dessa alimária fica uma alma melhor agasalhada que em nenhum outro, depois que sai do humano, e assim põe sua maior bem-aventurança em os tornar a morte como as mãos nas ancas de uma vaca, esperando se recolha logo a alma nela. Ah, se eu ainda vejo um amigo meu, sacerdote espírita, metido dentro de uma vaca, e um homem não desencarnado a vender-lhe o leite pelas ruas, seguidos de um bezerro magro? Não, lembra-me agora que não pode ser, porque o princípio espírita não é o mesmo da transmigração em que as almas dos alentes vão para os corpos dos leões, a dos fracos para os das galinhas, a dos astutos para as das raposas, e assim por diante. O princípio espírita é fundado no progresso. Renascer, progredir sempre. Tal é a lei. O renascimento é para melhor. Cada espírita em si, desencarnando, vai para os mundos superiores. Entretanto, pergunto eu, não se dará o progresso algumas vezes na própria terra? Citarei um fato. Conheci há anos um velho, bastante alquebrado e asaz culto, que me afirmava estar na segunda encarnação. Antes disso, tinha existido no corpo de um soldado romano e, como tal, havia assistido à morte de Cristo. Referia-me tudo, e até circunstâncias que não constam nas Escrituras. Esse bom velho não falava da terceira e próxima encarnação sem grande alegria, pela certeza que tinha de que caberia um grande cargo. Pensava na coroa da Alemanha, e quem nos pode afirmar que o Guilherme II, que aí está, não seja ele? Ah, repetimos coisas na vida que é mais acertado crer que desmentir, e quem não puder crer, que se cale. Voltemos ao carrilhão. Já referi que entrara na igreja, não contei, mas entende-se que na igreja não entram revoluções. Por isso não falo da do Rio Grande do Sul. Pode entrar anarquia, é verdade, como a daquele singular pároco da Bahia que, mandando calar e declarado suspenso de ordens, segundo dizem telegramas, não obedece, não se cala e continua a paroquiar. Os clavinoteiros também não entram, por isso ameaçam Porto Seguro, conforme outros telegramas.
Não entram discursos parlamentares, nem lutas ítalo-santistas, nem auxílios às indústrias, nem nada. Há ali um refúgio contra os tumultos exteriores e contra os boatos que recomeçam. Voltemos ao carrilhão. Criado, como ia dizendo, com os pobres sinos das nossas igrejas, não provei até certa idade as aventuras de um carrilhão. Ouvia falar de carrilhão como das ilhas Filipinas, uma coisa que eu nunca havia de ver nem ouvir. Um dia anuncia-se a chegada de um carrilhão. Tínhamos carrilhão na terra. Outro dia, indo a passar por uma rua, ouço uns sons alegres e animados. Conhecia a toada, mas não lembrava a letra. Perguntei a um menino que me indicou a igreja próxima e disse-me que era o carrilhão. E não contente com a resposta, pôs a letra na música. Era O Amor Tem Fogo. Geralmente, não dou fé a crianças. Fui a um homem que estava à porta de uma loja e o homem confirmou o caso e cantou no mesmo modo. Depois calou-se e disse convencidamente: Parece incrível como se possa, sem o prestígio do teatro, as saias das mulheres, os requebrados, etc., dar uma impressão tão exata da opereta. Feche os olhos, ouça-me a mim e ao carrilhão, e diga-me se não houve opereta em carne e osso. Amor tem fogo amor. Carne sem osso, meu rico senhor, carne sem osso.